Os níveis elevados de ruídos encontrados em condições severas de trabalho oferecem potencial para vários riscos. As vibrações e os ruídos podem danificar estruturas, representando riscos para os trabalhadores, ou podem ainda danificar válvulas, tubulações e outros instrumentos adjacentes, exigindo reparos dispendiosos. O potencial para ruídos e vibrações existe sempre que ocorrer um distúrbio no fluxo, tal como uma válvula de controle ou alterações na configuração da tubulação, causando turbulências dentro de um sistema. A geração de ruídos e vibrações nas tubulações envolve uma sequência de eventos. Ocorre um distúrbio no fluxo que gera flutuações de pressão acústica. Campos turbulentos são criados dentro da corrente de fluxo imediatamente ajusante do distúrbio. À medida que o campo de fluxo turbulento passa através de um trecho suficiente da tubulação, sem encontrar mais distúrbios, a turbulência é reduzida e diminui ao nível normal de turbulência em escoamento turbulento. Contudo, o campo acústico gerado pelo escoamento turbulento na tubulação persiste, criando ruídos que são irradiados externamente. O campo de flutuação de pressão na parede interna cria uma vibração na parede da tubulação. Dependendo do diâmetro, material e espessura das paredes da tubulação, algumas frequências de ruídos serão irradiadas através da parede da tubulação e criarão ondas sonoras que poderão ser ouvidas por seres humanos. É importante lembrar que existe também uma fonte secundária de ruídos. Por exemplo, velocidades de fluxo superiores a 0,3 Mach podem gerar ruídos independente do tipo de internos da válvula. Esse ruído adicional deve ser levado em consideração, previsto e controlado de acordo com os padrões da indústria. Vibração e ruídos aerodinâmicos em uma válvula de controle podem ser controlados através de tratamentos da fonte ou tratamentos do circuito. Tratamento de ruído na fonte envolve o design da válvula de controle, que é projetada para reduzir a turbulência e a extensão do campo acústico. Tratamentos da fonte incluem o interno baixo ruído Fischer Whisper Flow. Sua forma de passagem exclusiva reduz a turbulência para minimizar os ruídos associados a choques. Afasta a zona de turbulência dos limites sólidos dos internos para reduzir os ruídos bipolares. Redução de pressão em vários estágios. A relação de queda de pressão do primeiro estágio é maior do que a do segundo estágio. A eficiência de conversão acústica é reduzida para baixas relações de queda de pressão. Ao mesmo tempo, o design especial controla a formação dos jatos, seu tamanho e interação, acomodando a expansão do fluido. A Emerson fornece sua tecnologia de redução de ruídos tanto para válvulas de controle rotativas como de haste deslizante. Exemplos de internos utilizados nas válvulas rotativas: V260A, com trim aerodomo e atenuador rotativo para a válvula de esfera segmentada V-Ball. E os internos utilizados nas válvulas de haste deslizante são Whisper 1, Whisper 3 e Whisper Flow. Os tratamentos de circuitos contam com métodos para atenuar os ruídos. Por exemplo, revestir a tubulação de materiais isolantes térmicos para amortecer os ruídos. Os tratamentos de circuitos da Emerson incluem silenciadores para uso em linha e de vent para a atmosfera. Tecnologia de tratamento de ruído da Emerson. A Emerson utiliza tecnologia de jatos de laser para visualizar e entender as diferenças entre os vários tipos de internos de redução de ruídos disponíveis para válvulas de controle. Os exemplos a seguir estudados pela Emerson mostram a importância da separação dos jatos para reduzir a irradiação de ruídos. Este exemplo de interno padrão demonstra o uso da tecnologia de orifícios simples. Há 3 orifícios, cada um deles com 1/8 de polegada de diâmetro, com espaçamento entre si
de 3/16 de polegada com relação das distâncias entre o centro e o diâmetro dos orifícios de 1,5. Em baixa pressão, os 3 jatos são independentes de 0 a 50 libras por polegada quadrada. Contudo, à medida que a pressão de entrada aumenta, os 3 jatos se combinam gradualmente para se tornar um grande jato. Este efeito causa prejuízos à redução dos ruídos. À medida que a queda de pressão aumenta, a estrutura de jatos combinados continua a aumentar. O nível de ruídos aumenta ainda mais. O nível de pressão de som total é de 102 decibéis. Este exemplo usa os mesmos 3 orifícios, cada um com 1/8 de polegada de diâmetro, mas a relação de espaçamento é 3. Em outras palavras, a distância entre os orifícios dobrou. Dessa vez, os jatos se mantêm independentes durante o teste. A experiência da Emerson em desenvolvimento de internos para a redução de ruídos ajudou a criar produtos como o WhisperFlow, que incorpora a tecnologia de redução de ruídos da Fisher. Características do trim WhisperFlow: mudança do espectro de frequência, reduz a energia de tensão na tubulação, maximiza a perda de transmissão na tubulação para reduzir a irradiação dos ruídos, reduz a energia acústica na faixa audível, tira proveito do amortecimento natural das ondas acústicas de alta frequência. Independência dos jatos de saída. Controla a relação de pressão de segundo estágio para evitar a recombinação dos jatos. Espaçamento adequado entre os jatos. Os jatos são orientados essencialmente em paralelo uns aos outros para evitar a interação entre si. Ruído é um assunto complexo. A Emerson tem uma vasta experiência ajudando a satisfazer as suas necessidades para dimensionamento correto de ruído baseado nas condições de jusante da válvula. A tecnologia de válvulas de controle Fisher, da Emerson Process Management, ajuda os nossos clientes no mundo todo, oferecendo soluções para aplicações críticas em válvulas de controle. Você pode contar com os produtos da Fisher, garantidos por mais de 125 anos de experiência no desenvolvimento e fabricação de válvulas para resolver os seus problemas de aplicações críticas em válvulas de controle.